Olá, canecas, xícaras e conjunto de chá! Eu sou a Mai e bem-vindos ao meu canal com treininhos. E como você já deve imaginar, esse vídeo é sobre Cuphead. Esse joguinho que já tá dando o que falar porque tem muita coisa legal nele e principalmente ele é muito bom. Já foi nomeado ao melhor jogo do ano, de melhor trilha sonora, tem altas avaliações, é considerado super difícil. E é claro que é um joguinho que está no meu coração, como todos esses joguinhos que eu sou viciada. Mas principalmente, é um joguinho totalmente diferente dos joguinhos que eu normalmente costumo jogar. Antes de começarmos esse vídeo, deixa eu contar um pouquinho da minha história com Cuphead, que é um pouquinho diferente da maioria das pessoas. Estava lá eu, linda, bela e rosa no meu Facebook, vendo só gente postando coisa de Cuphead. E eu não ligava muito pro Cuphead nessa época, eu só pensava, cara, é um joguinho lá de atirar, eu não vou curtir. Quando lançar, eu provavelmente não vou comprar. Era a minha mentalidade na época. Acho que lançou na primeira semana em Cuphead e tipo, ele bombou no Tumblr, bombou no Facebook e mas muita gente começou a me marcar em coisa de Cuphead. E na mente das pessoas era simples. Se tem criaturas fofas, se é um desenho antigo, se tem dois irmãos que podem formar um chip super bizarro e se tem uma fandom muito doida, com certeza é o jogo favorito da Mai. E eu comecei a ser marcada com aquilo e eu ficando pensando, mas eu não gosto desse tipo de jogo, por que estão me marcando? Mas me convenceram e eu decidi experimentar Cuphead. Decidi jogar e ver se era tão bom quanto diziam. Afinal, só falavam disso e eu queria ter alguma coisa pra falar também. E, nossa, foi a melhor escolha que eu já fiz, porque é um joguinho lindo, né? É um joguinho lindo. Pra começar, Cuphead é um joguinho indie que tem uma técnica diferente de gráfico. Ele é feito com animação à mão, como era feito antigamente, página por página, desenho por desenho, e é todo feito nesse esquema. Por isso ele é um jogo que visivelmente parece desenhos antigos, usa a mesma técnica. Como se não parasse por isso, eles deram todos os efeitos sonoros e música do jogo com instrumentos e recursos que eram usados lá no início do século XX. Então é coisa tipo antiga, usado realmente nas animações antigas. E eles resolveram recriar todo aquele ambiente e recriar aquelas mesmas piadas, a mesma temática, tudo para que você jogue exatamente o que é um desenho lá da primeira geração, da era de ouro das animações. Então vários desenhos como Pica-Pau, Tom e Jerry, vários desenhos que brincavam com o politicamente correto, até mesmo o Gato Félix, Bimbo, vai ter referências ali em Cuphead. E a gente dá pra dizer que ele é basicamente um jogo que fala sobre os jogos da segunda geração da Era de Ouro, onde já são coloridos, animados e brincam com coisas que hoje em dia seria muito errado brincar. Só que não parou por aí não, não bastou ter uma história com uma temática antiquada, uma animação que é uma técnica antiquada, uma instrumentalização antiquada, que eles também resolveram resgatar uma jogabilidade que já tinha caído em desuso, que é em Run and Gun. Esse é o ponto que tornou o jogo muito interessante. Imagina, eles pegaram uma forma de jogar que era popular lá nos anos 80 e 90 e trouxeram para os dias atuais. Uma forma de jogar que ninguém hoje em dia mais se interessa e conseguiram tornar interessante, resgatar algo que teoricamente não funciona mais. Mas vamos falar sobre a jogabilidade que está dando o que falar. Está sendo um dos pontos fortes do jogo, inclusive sendo comparado a Dark Souls pelo nível de dificuldade. Vamos lá, muita gente deve ter ouvido esse debate. Cuphead é ou não difícil? Tem gente até dizendo que para os retrogamers, para os jogadores antigos, é um jogo fácil porque é uma jogabilidade da época deles. Isso é verdade? Não, a gente não pode dizer que só porque um jogador já jogou esse tipo de jogo que Cuphead vai ser uma experiência mais fácil para ele. Na verdade, talvez seja só um pouco menos frustrante, porque ele já acostumou a se frustrar e falhar pra caramba. Mas não, Cuphead não é fácil pra ninguém, é um jogo realmente difícil. E por que ele é difícil? Simples, porque lá nos anos 80 e 90, os únicos jogos que eram acessíveis para as pessoas realmente, com bons gráficos e boa jogabilidade bem dinâmica, eram os dos fliperamas, dos arcades, aquelas máquinas gigantes. E essas máquinas eram super caras. Então agora imagina, se alguém quer fazer uma loja e colocar esses fliperamas disponíveis para as pessoas jogarem, ele vai ter que investir uma grana absurda, porque essas máquinas eram enormes, com um processador enorme, numa época que isso era muito limitado. Não era tão fácil você ter um videogame em casa. E quando você tinha, era tipo um Atari da vida, com coisas bem limitadas, cores bem limitadas.
e os fliperamas apresentavam uma proposta tipo muito mais divertida de jogo. Só que você investiria realmente muito dinheiro para comprar uma máquina dessas, colocar no seu estabelecimento para a pessoa ir lá jogar com uma fichinha e ir embora depois? Não, né? Não tem sentido nenhum. Então esses joguinhos eram feitos quase como um jogo de azar, caça-níquel. Você começa a jogar, perde, compra outra ficha, coloca, joga de novo, perde, compra outra ficha, coloca e faz isso várias vezes, até você ter gastado quase o dinheiro de uma máquina daquelas só para finalizar um jogo. E é claro que com a falta de opção de entretenimento da época, as crianças realmente faziam isso. Elas pegavam toda a mesada delas, torravam em ficha e ficavam jogando. Imagina 200 crianças do bairro fazendo isso. Definitivamente dava para pagar a máquina e o dono do estabelecimento ainda ter um lucrinho, né? E foram nessas máquinas que surgiram o gênero que é do Cuphead, que é Run Gun, correr e atirar, que foi como Metal Slug, Contra e vários outros joguinhos que tinham essa temática. É basicamente você sair correndo e atirando em tudo que se mover na tela. E você já está se perguntando, tudo bem, mas por que esse tipo de jogo é considerado caça-níquel? Por que todo mundo morre e por que Cuphead é tão difícil assim? E eu vou explicar isso pra vocês. Cuphead tem essa jogabilidade difícil porque é justamente a ideia de você chegar, entender como funciona o chefe, como funciona o seu inimigo, passar um pouquinho e a jogabilidade mudar totalmente. Então se antes você entendia que você tinha que tirar pra cima e que desviar de tal forma, na forma seguinte ele vai te trocar totalmente e vai te matar no primeiro hit. E essa surpresa te obriga a recomeçar toda a fase de novo para chegar naquele ponto, entender como ele funciona ali, passar daquele pontinho ali para na parte seguinte você morrer de novo. E fazendo isso várias vezes. No final, acaba sendo um tipo de jogo que não tem um jeito certo de jogar. Você tem que jogar, bater a cara na parede, aprender a como conseguir desviar daquele inimigo para passar para a página seguinte, morrer, aprender e ir acumulando essa experiência até o final do jogo. Tanto que Cuphead é um jogo que você não tem muito replay. Você vai jogar uma vez, morrer 200.000 vezes na mesma fase, mas depois que você entender como funciona, vai ter igual aquelas pessoas que já estão fechando Cuphead na máquina de dança. Porque vai entender como faz, o que aperta, você já vai ter decorado, e aí você pode até fazer dançando no ritmo em 1 horinha e fechar o jogo todo. O que é claro que só funciona realmente com jogadores que aprendem com os erros. O que não é o meu caso, porque eu acho que já dá pra ver que quando eu erro demais. E eu fiquei 2 semanas pra fechar aquele jogo, cara. Que capeta de jogo! Mas no fim das contas, Cuphead acaba sendo uma viagem ao passado. Ele pega várias coisas, vários elementos que fizeram muito sucesso em outros períodos e eram considerados mortos e ninguém mais se interessava. E consegue reestruturá-los, colocá-los e aplicá-los muito bem para que o novo público, as novas pessoas, voltem a se interessar. Porque pensa, antigamente as pessoas só tinham tipo 1 ou 2 jogos, então elas não se importavam em morrer 1000 vezes, que elas não teriam opção de trocar de jogo, elas continuariam jogando aquilo. Hoje em dia tem internet, Facebook, YouTube, a gente se distrai super fácil. Então em teoria esse tipo de jogabilidade não dá certo. Mas Cuphead é tão atrativo, é tão bonito, tem tantas coisas que a gente se interessa nele, na técnica de animação, nas músicas, na jogabilidade mesmo, na forma que os chefes vão se modificando e até na história, que é impossível você não sentir que já viu aquilo antes e querer jogar, querer entender mais. Ele acaba despertando sentimentos antigos, porque a verdade é que não importa a idade. Como essas figuras foram muito famosas, como Mickey, Pica-Pau, Tom e Jerry, em algum momento você vai se identificar com aquilo. Você vai sentir, eu já vi isso antes, eu acho que eu gosto disso. E o Cuphead vai te conquistar. Ou é claro, você cai naquela fandom bem doentia, olha lá e pensa, eu gosto. São casos, né? São casos. Mas eu acho que Cuphead realmente é um jogo muito bom e tem muita gente que está desvalorizando ele, dizendo que não é tão bom assim, porque ele basicamente só resgata coisas do passado e ele não tem nada super inovador, ele não é uma super nova tecnologia, não é uma super nova jogabilidade, ele não tem nada de novo, ele basicamente é a reunião de coisas velhas. Em uma produção com um lado financeiro bem limitado, porque é um jogo indie, que os caras tiveram, tipo assim, vender carro, casa pra pagar o jogo. Foi um perrengue ali. Mas eu particularmente discordo totalmente com quem dá essas críticas ao jogo. Porque não tem como você achar o Cuphead ruim por ele resgatar coisas antigas. Porque resgatar coisas antigas é muito fácil. Mas resgatar
medir, dosar e colocá-lo de uma forma que se torna atrativa para os dias de hoje, onde em teoria elas já não são mais atrativas, isso não é nada fácil e Cuphead definitivamente conseguiu fazer. Então, se você ainda não jogou Cuphead e quer sofrer um pouquinho, chorar muito e sentir muito ódio, eu recomendo que você jogue esse jogo. Vai ser uma experiência muito boa e você pode morrer 500 mil vezes como eu morri e você vai querer continuar jogando. Porque sim, ele é um jogo difícil, sim, ele é desafiador, ele é feito pra ser assim, mas ele é principalmente uma viagem aos tempos antigos e uma forma super interessante de você conhecer o que já foi um dia sucesso e está sendo aplicado nos dias atuais. E é isso, eu queria fazer um vídeo falando sobre Cuphead, o que eu achei, quais coisas legais em Cuphead, e eu finalmente fiz. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês joguem o jogo e deixem aqui embaixo a sua opinião sobre o jogo, o que você achou de Cuphead e o mais importante, vocês acham que vale a pena esse ser considerado um dos melhores jogos do ano? Eu particularmente concordo com isso, eu acho que vale super a pena. Mas se você discorda, por que você discorda? Porque eu realmente não acho que dizer que ele não inova seja uma justificativa para dizer que ele não é um jogo tão bom assim. Então eu quero saber o que você acha. E é isso, se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei. Se você não gostou, deixe seu não gostei. Se inscreva no canal para ver mais vídeos. Até o próximo vídeo. Já, né?